Queria começar falando um pouquinho sobre... eu até trouxe de novo alguns slides da abertura de ontem do seminário, do Open Innovation Seminar, que o Bruno trouxe sobre o processo de inovação colaborativa. Para um processo desse de inovação, onde a gente tem colaboração ao longo de todo o processo de inovação, sendo possível, será que os ecossistemas que temos hoje, as políticas públicas que a gente tem hoje de incentivo à inovação, elas estão adaptadas para esse modelo? Ou elas estão ainda concentradas num modelo fechado, num paradigma de inovação dentro da empresa? Até eu trouxe de novo aqui os slides do Bruno de ontem. O paradigma vigente no século XX era: encontre um gênio, dê dinheiro e deixe-o em paz. A gente acha que pode ver que muitos programas hoje que a gente tem de incentivo público são um pouco nesse sentido. O que importa é simplesmente dar o dinheiro para o projeto, deixa o cientista fazer o seu trabalho. Enquanto hoje no mundo a gente está aqui, a colaboração é um aspecto importante, tá? Então uma provocação aqui para a gente discutir ao longo do dia, e eu gostaria de saber o que os próximos painelistas também tenham a falar sobre isso. Tá? Trouxe aqui também um pouco do framework de effectuation, né, de empreendedorismo, que foi discutido aí tanto na apresentação rapidamente pelo Bruno e na apresentação do Newton da FGV ontem, sobre a importância dos recursos para viabilização de uma startup, de um projeto de inovação. Esse é um ponto importante, que é onde que eu vejo aqui que o governo e os ecossistemas podem prover, o que eles podem prover para startups inovadoras, apoiando no processo de inovação, no processo de effectuation. Tá? Trazendo novos meios para o empreendedor. Então, o recurso financeiro, por exemplo, é um meio, dar acesso para o empreendedor conseguir viabilizar o seu projeto. Nas interações, quer dizer, você pode prover ecossistemas de conseguir fazer o empreendedor entrar em contato com quem ele precisa para conseguir os comprometimentos, aí, os commitments, para alcançar suas metas e conseguir viabilizar o seu negócio. Então, a gente vê que em quase todas essas etapas a gente consegue ter apoio governamental. Eu queria trazer aqui um pouco também de uma visão de como as políticas públicas de apoio de inovação estão estruturadas no Brasil e fazer uma análise crítica do que eu vejo com a minha experiência de trabalhar com várias empresas nos últimos 10 anos nessa aplicação dos programas públicos de apoio à inovação, tanto desde startups até grandes empresas e multinacionais, qual a situação disso hoje no Brasil. Tá? Então, a gente vai ver que existem linhas de apoio para institutos de pesquisa e inovação, exclusivamente para ICTs ou universidades, né? Públicos ou privados. A gente vai ter incentivos para parceria universidade-empresa, a interação entre esses agentes. A gente tem incentivos para atração de pesquisadores pelas empresas, é um ponto muito importante, uma deficiência histórica aí do Brasil. Incentivos para projetos de pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas brasileiras, com uma tentativa também de corrigir aí uma falha e uma deficiência que a gente tem no cenário da economia brasileira. Programas de incentivo a programas de inovação nas empresas, quer dizer, as empresas construírem um processo de inovação mais estruturado a longo prazo. Criação de novos negócios, são todas as linhas de apoio para startups. E para parques tecnológicos, o que envolve aí o que a gente falou de ecossistemas. Tá? Dentro dos principais incentivos, e falando aí de recursos financeiros, de algumas coisas que a gente vai falar, a ideia é falar um pouco ao longo do dia, em geral, você pode classificar, também é uma classificação minha aqui dos principais desses programas de apoio financeiro, a gente está falando, em algumas categorias. As básicas são, ou o governo dá redução de imposto, é incentivo fiscal,
Ou você dá o dinheiro de graça, ou não reembolsável, que você não precisa devolver, ou você dá um dinheiro em empréstimo, com juros, você precisa devolver o recurso, ou você investe em equity, com participação acionária nas empresas. E você então tem um quinto tipo de programa, que eu chamo aqui de programas setoriais, que são, na verdade, a gente tem no setor de óleo e gás, no setor elétrico, no setor automotivo, alguns programas que geram obrigações de investimento em P&D e inovação por algumas empresas e que, por conta disso, fomentam o ecossistema e são, para muitas outras empresas, fonte de recurso para fazer pesquisa e desenvolvimento e inovação. E o que eu queria colocar aqui, aqui eu citei alguns dos programas que existem hoje, classificados, os principais, principalmente a nível federal e alguns estaduais, que se encaixam dentro dessas linhas, né? Então, incentivo fiscal, o principal incentivo que a gente tem hoje é a Lei do Bem, o capítulo 3º de incentivo à inovação. Os financiamentos, a gente tem as linhas do FINEP, do BNDES e dos bancos de desenvolvimento regionais. Então, tem o Banco do Nordeste, tem Desenvolve São Paulo, algumas linhas, e outros bancos que operam também recurso da FINEP e do BNDES. Na linha de recursos não reembolsáveis, a gente tem a subvenção econômica da FINEP, que é mais recente, vem aí da Lei de Inovação para empresas, e os recursos para universidades e institutos de pesquisa. O Funtech do BNDES, a FAPESP tem também lá o seu PIP para pequena empresa e PIT para parceria com universidades. Nos recursos para investimento, a gente tem o programa Inovar da FINEP, que foi aí um dos fundadores aí do movimento de Venture Capital, de capital semente, principalmente também no Brasil, tá? Investindo em vários fundos de Venture Capital ainda hoje, e os fundos Criatec do BNDES, que já está no 3º atualmente, né? E a gente tem em São Paulo aqui recentemente também o Fundo Inovação Paulista, onde a FINEP também é uma das investidoras. E nos programas setoriais, os principais que a gente tem hoje no Brasil, a gente pode citar o Inovar Alto, o mais recente, os programas de P&D da ANEEL, para as empresas geradoras e distribuidoras de energia elétrica, a Lei de Informática, para as empresas fabricantes de hardware, de equipamentos de informática e automação, e a ANP das empresas do setor de óleo e gás. Eu coloco aqui alguns pontos, provocações aí para a discussão, para cada um deles, e é o que eu vejo de algumas tendências que a gente tem hoje nesses programas. Algo que a gente pode ver na evolução dos programas, principalmente aqui falando do governo federal, tá? A gente vê um foco muito grande e crescente nos financiamentos reembolsáveis, como principal forma de incentivo. É o tipo de recurso que está crescendo mais hoje. Então, se a gente vê um aumento nos recursos disponíveis para inovação e anúncios aí constantes sobre isso, são focados principalmente nos financiamentos reembolsáveis. Um exemplo disso é o programa Inova Empresa, onde boa parte do recurso era voltado para esses financiamentos. O foco do governo federal está sendo dado nas grandes empresas, enquanto que os incentivos para as pequenas e médias está sendo descentralizado. Muitas vezes também com recurso federal, mas descentralizado para os estados, tá? Eu entendo que isso é também uma forma de facilitar a gestão desse tipo de recurso. É muito difícil você ter muitas empresas gerindo numa mesma agência. Faz sentido isso também. A gente tem uma tendência de combinar esses programas em chamadas unificadas. O Inova Empresa é uma consequência disso. Por um lado, tá, eu vou citar alguns casos aqui, essa iniciativa é positiva, facilita para a empresa saber onde procurar, é uma chamada única, uma chamada janela única para você buscar uma oportunidade, mas, por outro lado, tem alguns problemas, tá, que eu vou citar aqui. A gente tem várias iniciativas para agilizar os processos de aprovação. O FINEP 30 Dias, que já tem aprovado os financiamentos diretos com a FINEP nesse prazo, é uma iniciativa nessa linha. Agora a FINEP está tentando expandir isso para outros programas. E a gente tem as iniciativas mais recentes, são para
existem iniciativas para promover mais colaboração. Então, aquela pergunta minha do início, será que esses programas ainda são muito focados no modelo de inovação fechada e estão adaptados para uma inovação mais aberta? A gente vê aí uma tendência agora, no atual, de tentar criar programas apoiando mais essa colaboração. Claro que a relação universidade-empresa já existiam programas para isso há muito tempo. Tá? Mas envolvendo outros agentes e uma inovação colaborativa mais ampla ao longo de todo o processo, são iniciativas mais recentes, do qual cito aí a Embrap e o Programa Novo de Plataformas do Conhecimento do MCTI. Tá? Alguns pontos aqui já de críticas e provocações, como eu falei. Tá? Incentivos fiscais, o que a gente vê de problemas na aplicação hoje? A gente ainda tem problemas de discussões jurídicas e conceituais na aplicação da Lei do Bem. Por mais que seja interessante, a gente veja os números, todo ano o número de empresas que participam dos incentivos fiscais é crescente, tá? A gente vê que ainda tem muita discussão de interpretação jurídica do que é um gasto elegível aí no incentivo fiscal. Você tem uma instrução normativa que, de acordo com muitos advogados, contradiz o que está determinado na lei e coloca exigências que não estão previstas na lei. E você tem discussões de conceito do que é considerado pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica para a Lei do Bem, principalmente sendo usado pelo próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, conceitos até de outras leis, outros programas, para aplicar isso na Lei do Bem. Eu posso dizer, como um dos aspectos, que existe um foco na inovação fechada aqui nesse tipo de incentivo, ou seja, tem muita restrição para você usar esse incentivo com terceiros. Tá? Basicamente, a interpretação do Ministério é que você contratar um terceiro para fazer um trabalho de P&D para você externo, isso não é elegível como incentivo fiscal, a não ser que você esteja falando de universidade ou uma pequena empresa. Tá? Exemplos disso, né? A gente pode ver aqui o total de dispêndios em P&D por empresa, tá? Declarado na Lei do Bem, tá? Conforme os relatórios do Ministério, e a taxa de reprovação das empresas, ou seja, as empresas que o Ministério avalia como não adequadas para o uso do incentivo fiscal. A gente pode ver que, conforme essa taxa de reprovação do governo foi crescendo, ou seja, o Ministério foi não aprovando os relatórios das empresas, a gente teve uma queda bem grande dos gastos em P&D por empresa aplicado nos incentivos fiscais. Ou seja, nos relatórios de avaliação do mecanismo pelo Ministério, normalmente se explica isso justificando que as empresas têm deixado de investir em P&D no Brasil. Só que isso não é uma única explicação. Até pelo contrário, a Pintec, se você for olhar os gastos em P&D nesse mesmo período, o gasto total em P&D no Brasil aumentou. Apesar do gasto em inovação e algumas análises pode ter diminuído, tá? Mas a Lei do Bem caiu muito mais do que o que a Pintec, a pesquisa do IBGE, mostra, inclusive o P&D tendo aumentado, o que mostra que não é um problema das empresas estarem deixando de gastar em P&D, mas também mostra um problema na execução e na aplicação do incentivo fiscal. Então, até gostaria de quem tiver pontos para falar e citar sobre esse ponto ao longo do dia, eu gostaria de ouvir também. E a respeito dos pontos de discussões conceituais, a gente tem coisas, discussões estranhas, até escrevi sobre isso no último boletim do Innovate. Você tem, em alguns casos, citações a definição do que é, por exemplo, inovação tecnológica para a Lei do Bem, isso é o caput da própria lei, e você tem aqui, por exemplo, uma apresentação do MCTI sobre incentivo fiscal, que cita o Inovar Alto e fala que não contemplado na Lei do Bem, o que o Inovar Alto chama de desenvolvimento de engenharia, a desenvolvimento de engenharia para o Inovar Alto é exatamente a mesma definição do que é uma inovação tecnológica para a Lei do Bem. Ou seja, você tem leis diferentes tratando com nomenclatura diferente o mesmo conceito. Tá? E daí, por conta dessa diferença na legislação, você tem coisas que parecem absurdas, como o Ministério falando que não é enquadrado na lei a própria definição da legislação. Então, isso gera uma dúvida absurda na cabeça das empresas na hora de aplicar o incentivo. Tá? Imagina até um advogado vendo isso. Tá? Bom, continuando aí rapidamente para a gente concluir.
Os financiamentos. Eu entendo que os financiamentos foram as linhas que mais progrediram nos últimos anos, têm crescido mais. Tá? Porém, nos últimos programas, tem se tornado obrigatório você pedir um financiamento para ter acesso a recursos não reembolsáveis. Esse foi o modelo do Inova Empresa. Tá? Esse modelo não funciona bem para alguns setores. Tá? Tem setores que um projeto de P&D tem que estar ligado a um incentivo, a um contrato governamental. O setor de defesa é um exemplo disso. Você ainda tem o problema principal hoje dos financiamentos, que é até reconhecido pelo governo, é a exigência de garantias, tá? que a empresa deve ter para contratar esses financiamentos. Em alguns setores, tipo TI, que não tem ativos normalmente, muitos intangíveis, né? Normalmente o investimento da empresa, tem dificuldade de conseguir acesso a essas linhas. Né? Até como um exemplo, eu coloco aqui desse problema de você ter acesso aos recursos não reembolsáveis só através de um financiamento reembolsável. Eu coloco aqui até um exemplo aqui de um dos editais do Inova Empresa. Tá? Então, o exemplo era o edital Inova Sustentabilidade. Foi um edital com 2 bilhões de reais disponíveis para projetos de sustentabilidade, lá de 2013, tá? Um dos últimos aí da leva do Inova Empresa. Apesar do edital ter 2 bilhões, apenas 1,5% desse valor era recurso não reembolsável para a empresa. E 3% disso eram valores não reembolsáveis para ICTs. O restante, aí, a grande maioria, é recurso de financiamento. Qual que eu vejo que é o principal problema disso? Tá? Como eu falei, as agências têm agilizado os processos de financiamento. Então, na FINEP, se você vai lá e pede um financiamento puro e simples, em 30 dias você tem a aprovação. Agora, por que uma empresa que quer um edital, principalmente de financiamento, de 2 bilhões de reais, que é lançado lá em dezembro de 2013 e vai divulgar o resultado a partir de julho, isso ainda pode atrasar, quer dizer, se demorar mais de 6 meses, 7 meses aqui, para ter um resultado do seu projeto, sendo que, muito provavelmente, considerando a montante dos recursos, você vai obter um financiamento e, acabando esse processo, ainda tem que passar mais 30 dias para conseguir o recurso da FINEP. Ou seja, a empresa que vai entrar num programa desse, ela entra, no meu entendimento, buscando um recurso não reembolsável. Porque se ela quisesse só o financiamento, ela podia entrar no 30 dias e aprovar o projeto rapidamente. Tá? Por conta disso, a gente vê, será que esse modelo é realmente o melhor? É interessante combinar os mecanismos? Eu acho que é interessante, mas criar esse atraso todo no processo de aprovação para vincular o não reembolsável ao financiamento, realmente gera um problema que precisa ser melhorado. Tá? Concluindo aqui, que a gente está, para também tem que dar o exemplo dos outros palestrantes e respeitar o tempo, que eu já estourei. Temos alguns problemas repetidos aí nos recursos não reembolsáveis. Tá? A principal que eu vejo hoje é a falta de regularidade e alterações nos modelos, ou seja, todo ano tem alterações de como os recursos não reembolsáveis são aplicados, principalmente pela FINEP. Então, inicialmente, tinha editais nacionais, depois foram vinculados aos financiamentos, os temas variam muito, tá? São muito específicos. Aí eu vejo um problema também, tá? Você definir o objeto da inovação ser pré-determinado pelo governo. Você não dá a liberdade de as empresas explorarem soluções e definirem no que vão inovar para solucionar problemas identificados. Eu vejo que o meu entendimento é que o foco deveria ser dado nos problemas da sociedade ou da indústria que devem ser resolvidos e não na solução no tema da pesquisa em si, como tem sido feito em muitos casos. Tá? Mesma coisa a questão dos prazos para aprovação. Né? Como esses editais de Nova Empresa são prazos longos, e mesmo as iniciativas de agilizar, então, por exemplo, a FINEP tentou aplicar o 30 dias para financiamentos dos financiamentos para pesquisa e lançou o primeiro edital do 30 dias pesquisa, só que o edital foi lançado agora e o resultado do edital vai sair daqui 9 meses. Então, apesar do tempo de aprovação ser lá 30 dias lá no final, o processo completo entre lançar um edital e você ver que seu projeto pode ser financiado e você conseguir o recurso, é mais de 9 meses. Então, ainda não é suficiente, apesar de ser uma avaliação em 30 dias, ter acelerado esse processo. Tá? Para concluir, falar rapidamente aqui que
já que a gente está falando muita startup, temos muitas startups lá fora no programa de Open Startups, o que a gente também vê como problemas do ecossistema hoje que podem ser aperfeiçoados, isso não só do governo, tá? Dos fundos investidos pelo governo, mas dos fundos em geral. Os fundos de investimento têm se concentrado muito em selecionar e pescar ali só as melhores ideias dentro do ecossistema de startups e pouco se preocupado na construção das redes e em retornar algo para o ecossistema, para fazer aquele ecossistema gerar boas empresas, bons negócios para serem investidos. Ou seja, é um processo, a gente pode chamar de predatório. Você vai lá e escolhe, pega uma empresa, você fica esperando surgirem bons negócios para você investir. E a gente vê que hoje, principalmente, a gente entende que programas com recursos do governo deveriam visar também um crescimento dessas redes e beneficiar não só aquelas 10 empresas investidas por um fundo, mas as milhares que se relacionam com ele, que estão ali no ecossistema de alguma forma. É claro que você não tem como investir nas milhares, mas você pode, através de alguns programas, beneficiar e dar algo de volta para a rede e para o ecossistema. Ou seja, as redes, para você trabalhar com redes, tá? Comparando isso com um modelo hierárquico adotado do governo, criam alguns pontos de conflito. Eu acabo isso, até nesse caso, citando uma frase aí que está no livro Startup Communities, que a junção de empreendedores e governo não é fatal, mas de rede e hierarquia, sim. Ou seja, a forma de trabalho das redes é muito diferente de uma forma hierárquica. É possível o governo trabalhar com essas redes de empreendedores? Mas isso deve ser revisto e importando não é rede, quando a gente fala de rede de inovação não é só isso, é sair, lançar rede e pescar um monte de peixe e montar e colocar tudo no seu barquinho. Quando a gente fala de rede de inovação, a gente está falando de redes compartilhadas.